Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero muito que sim. Embora esse ano a gente esteja enfrentando já alguns desafios, como também no ano de 2020, mas é nesses momentos de dificuldades que a gente tem que ser forte. E eu acredito em você. E estou aqui para te ajudar a superar esses desafios, aprender um pouco mais de matemática. Venha comigo. Esta videoaula foi elaborada através de uma sugestão do aluno Pablo Carvalho. Nessa videoaula eu vou abordar vários temas, dentre eles relação fundamental da trigonometria e equação do segundo grau, mas tem um monte de outras aí. Pablo disse assim: professor, ajuda eu nisso aqui, por favor. Dado seno de x igual a E, cosseno de x igual a A menos 1, determine o valor de A. Então, dado seno de x igual a E e cosseno de x igual a A menos 1, determine o valor de A. Então, Pablo, certamente seu professor deve estar muito ocupado. Geralmente os professores têm 2 cargos e nessa época de pandemia muito mais serviço a gente tem. Mas eu sou apaixonado por matemática e gostaria muito de te ajudar. Vou tentar aqui, não sei se você vai entender, mas eu espero que sim. Eu considero, quando a gente está em dúvida em matemática, uma situação semelhante a quando a gente que é do interior, chega numa capital e aí você se perde ali e você procura alguém e fala: oh, meu senhor, eu tô querendo ir para tal lugar, você me indica o caminho, aí a pessoa te ajuda. É tão bacana quando alguém nos ajuda. Também da mesma forma, eu acho que é bacana a gente compartilhar o que a gente sabe. Então venha comigo que eu vou te mostrar o conhecimento que eu tenho dentro dessa questão. Lembro aqui que eu conversei com minha colega, professora Daiane, que dá aula na mesma escola que eu. Ela está fazendo mestrado em matemática, uma pessoa super antenada, até me colocou uma situação que eu vou passar para você aqui. Mas eu estou acrescentando várias outras a essa videoaula para que você aprenda não só esse caminho que eu vou te mostrar, mas vários outros caminhos. Olha, mas para quaisquer caminho que você tome, o ideal, como você disse, é aplicar o teorema fundamental da trigonometria, que diz que seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado é igual a 1. Isso aqui veio do Teorema de Pitágoras. Não vou fazer a dedução para a aula não ficar muito longa, mas veja o seguinte. Diz aqui que o seno de x é E. Então, seno de x ao quadrado é E ao quadrado, mais cosseno de x ao quadrado. Cosseno de x é A menos 1. Então, A menos 1 ao quadrado. Isso tudo tem que resultar em 1. O que sugeriu minha colega Daiane foi a gente supor que esse parêntese tivesse um determinado valor que somado com esse aqui desse 1. Vou fazer para você. E ao quadrado mais, aqui no caso, nós vamos supor que esse E ao quadrado vale 1. Então, se esse E ao quadrado valer 1, 1 é sem ser ao quadrado, você coloca a raiz quadrada, ele vai valer 1 e pode valer menos 1 também. Mas vamos testar com esse 1. Se ele valer 1, a outra parte, essa em verde aqui, o parêntese, tem que valer quanto? Tem que valer 0, porque 1 com 0 termina em 1. Então, se o E valer 1, obrigatoriamente o parêntese tem que valer 0. Aí, o parêntese igualado a 0, eu nem preciso fazer a fórmula do Bhaskara, soma e produto, né? Não preciso. Por quê? Porque aqui basta saber que para dar 0 só existe uma condição, que é esse Azinho valer 1. Porque se o Azinho valer 1, 1 menos 1, 0. Ao quadrado dá 0. Não precisa espichar a conta. Basta usar o raciocínio lógico. 1 menos 1, 0. Elevado ao quadrado, 0. Fechou? Vou até representar para você aqui no círculo trigonométrico para que você entenda mesmo a fundo. Olha, no círculo trigonométrico, a gente sabe que o movimento direita-esquerda é cosseno, corcheno, cossano, cosseno, né? O movimento para cima e para baixo é seno. Eu até fiz uma música com meus alunos, uma peça, né, para que eles entendam direitinho o verdadeiro significado do seno e do cosseno. Veja aí. Primeiro vamos no círculo procurar o seno, pois subindo e descendo ele vai acontecendo. Só do 1 até o menos 1. Vem estudar
vem aprender. É só cantar e as regras entender. O cosseno eu faço correndo, pra frente e pra trás. Na esquerda é negativo e mais na direita. Então, como você viu, cosseno direita e esquerda, seno para cima e para baixo. Então, no caso aqui, nós temos o círculo trigonométrico. Qual ângulo que nós podemos demarcar aqui que o E é igual a 1? O que é seno? O que é seno? Para cima e para baixo. Quando o E é igual a 1, o seno é igual a 1, está na altura máxima aqui. Só pode ser o ângulo de 90 graus, porque aqui o seno realmente é 1. Um raio para cima. Imagine a roda da sua bicicleta, aquela válvulazinha que sobe e desce, o máximo que ela sobe é a altura de um raio, certinho? Então aqui o seno é 1. E quanto que é o cosseno? Direita e esquerda. Esse ângulo está no rumo do centro, não foi para a direita e nem para a esquerda. Então o cosseno é 0, certinho? Porém aqui, se eu colocar menos 1 no lugar desse E, quando eu elevar ao quadrado também dá um positivo, porque todo número elevado ao quadrado termina positivo. Então o E também pode valer quanto? Menos 1. Mas quando esse E valer menos 1, ou seja, esse seno valer menos 1, o ângulo vai ser de quanto? 270, porque é 270 que tem o seno, que é o sobe e desce lá embaixo, no menos 1. Né? Então o seno aqui de 270 é menos 1, olha, um raio para baixo. E o cosseno é quanto? Não foi para a direita, não foi para a esquerda, é 0. Né? Tá vendo que com menos 1 também, no valor de E, o ângulo vale 270, certinho? Agora tem um detalhe, eu posso supor também que esse valha 0. E ao quadrado pode ser 0. Se ele for 0, o E sem ser ao quadrado também é 0. Então o que eu vou fazer? Se esse pedaço deu 0, esse pedaço dá quanto? Dá 1. Para a hora que somar, dá esse 1 aqui. Então isso aqui tem que dar 1. Mas que número eu coloco aqui para que elevando ao quadrado dê 1? Tem duas opções. Ou eu coloco 2, olha, 2 menos 1, 1. Eleva-se ao quadrado, 1. Então o A pode valer 2. Veja que se o A valer 2... olha de novo aqui o círculo trigonométrico. Eu posso pegar o ângulo 0, que é esse, e dizer que o seno dele é quanto? O seno dele é 0, né? Seno é 0. Por quê? Porque o E é seno, e seno é para cima e para baixo. E o ângulo que tem seno 0 é esse, ou então esse. E quanto que é o cosseno? Ele está lá na direita. Quanto que é o cosseno? É 1. Um raio para a direita. Ah, professor, mas o A é 2 e o cosseno é 1? Verdade, 2 menos 1, 1. Olha como que dá certinho. 2 menos 1, 1. O A vale 2 e tudo acaba bem. O cosseno é 1, certinho? Porém, aqui tem outra possibilidade. Para terminar em 1, pode ser quanto também? Pode ser 0 o valor do A. Por quê? Porque 0 menos 1 dá menos 1, que é elevado ao quadrado, dá mais 1, que está aqui bonitão aí. Se pode ser 0 o valor do A, então vou ter que pôr esse ângulo aqui no 180. 180, 180, 360, né? Então, 180 tem seno igual a quanto? Se está no meio, não subiu, não desceu, e seno é o sobe e desce, seno igual a 0. Tem cosseno igual a quanto? Cosseno é direita e esquerda, tá um raio para a esquerda, menos 1. Então veja como que encaixa. Se o A vale 0, né? A menos 1 é 0 menos 1 que termina em quanto? Termina em menos 1. Tá vendo? Certinho. Porém, isso tudo são suposições. E não existe só esses valores que eu demonstrei. Existem infinitos valores. E eu vou mostrar para você agora o valor desse A para quaisquer valores do x. Por exemplo, aqui, cosseno de x ao quadrado é a menos 1 ao quadrado, porque o cosseno de x é a menos 1. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, se eu tenho a menos 1 ao quadrado, eu tenho a menos 1 vezes a menos 1. Vou fazer o chuveirinho aí, ó. A vezes a quadrado, a vezes menos 1 menos a, menos 1 vezes a, menos 1 vezes menos 1, mais 1. É igual a 1, só que eu trago esse 1 para antes da igualdade, ele vem negativo.
Já vou organizando a minha equação do segundo grau. Então, A ao quadrado, vou fazer a minha equação em cima do A, porque é dele que eu procuro o valor. Não vou fazer em cima do E, porque não foi dele que foi pedido o valor. Menos A com menos A, menos 2A. Esse 1 menos 1, não é de pitibiriba, nada. É ao quadrado, igual a zero. Tenho aqui uma equação do segundo grau, onde o A da equação, pus até de verde, para não misturar com o A da equação. Esse é o coeficiente do termo ao quadrado, vale 1. O B, que é o coeficiente do termo sem ser ao quadrado, vale menos 2. E o C, que é o termo independente do outro aqui, do A, vale E ao quadrado. Encaixando isso na fórmula resolutiva, na popular fórmula do Bhaskara, tem gente que faz o delta separado. Eu faço tudo aqui dentro da casinha para andar mais rapidinho. Então, A vai ser igual a menos B. O B vale menos 2. Menos por menos, mais 2. Mais ou menos, B ao quadrado. Menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. Menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale E ao quadrado. Menino, esse negócio vai ficar muito grande. 2 vezes A, que vale 1. 2 mais ou menos. B ao quadrado é 2 negativo ao quadrado, que dá 4. 4 vezes 1 vezes E, 4E quadrados. Sobre 2, né? Agora, eu posso pegar esse 4 e colocar em evidência, né? Lá no 8º ano a gente aprende a colocar o fator comum em evidência, matéria do 8º ano, se eu não me engano. Põe o 4 em evidência e volta dividindo. 4 por 4, 1. Menos 4 é 2 por 4, sobra menos é 2. Por quê? Por quê? Porque eu posso tirar esse 4 daqui de dentro. Eu vou ter aqui A igual 2 mais ou menos. Quanto que é a raiz de 4? 2, puxa para fora, né? Quem tem par sai de casa, ou seja, quem tem raiz sai de casa. E ficou lá dentro só quem não tinha raiz por enquanto, né? Sobre 2. Aqui eu ainda posso simplificar, porque quando a gente simplifica, 2 dividido por 2, 1. Esse 2 dividido por 2, 1 também. Mas 1 aqui eu nem coloco, porque 1 multiplicado por raiz, ou uma raiz, é tudo a mesma coisa. Achei o valor do encantado A. Esse valor aí vale para quaisquer situações, quaisquer valores que o x assuma, está correto. Mas ficou meio estranho, ficou? Então vou tentar mostrar para você, clarear um pouquinho mais. Veja, num triângulo retângulo, utilizando aquele clássico triângulo lá do Teorema de Pitágoras, vamos testar isso aqui dentro. Quando diz aqui que o ângulo é x, então vamos falar desse ângulo aqui. Não precisa determinar o valor dele, mas o que eu quero dele é o cosseno e o seno, certo? Agora, diz que o cosseno dele é A menos 1. Então esse A menos 1 vale quanto? Que isso é o cosseno dele. E o que é cosseno? O que é seno? O que é cosseno? E o seno no triângulo, como é que a gente usa? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno no triângulo, como é que a gente usa? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então aqui no caso, eu quero cosseno, então eu quero cateto adjacente, que é o que está pertinho, coladinho nele, 4, sobre hipotenusa, que é a mãezona dos catetinhos. Aqui agora, vou isolar o A, passo esse 1 para depois da igualdade, tiro o menor múltiplo comum, porque precisa, no caso de fração, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Dividindo pelo denominador, 5 por 5, 1 vezes 4, 4. 5 por 1, que está aqui, fantasminha invisível. 5 vezes 1, 5. 5 mais 4, 9, ou 4 mais 5, 9. Achei o valor de A para essa situação. Não é para todas é esse. Achei o valor de A para essa situação, vou achar agora o valor de E para essa situação. No caso aqui, 4/5, que é o cosseno, é igual a A, que é esse camarada aqui que está até circulado, que é 1 mais ou menos raiz de 1 menos E ao quadrado, com esse menos 1 aqui, olha. Esse aqui veio para cá. Esse A foi substituído por isso, que é o valor de A. Certinho? Então 4/5 vai ser, no caso aqui, esse mata esse, ó, cachaca na muchaca, sobrou somente a raiz. O que eu faço? Para tirar essa raiz, elevo tudo ao quadrado, porque potência anula raiz, né? Então, 4 ao quadrado, 16,
5 ao quadrado, 25. Raiz ao quadrado evapora, só fica o que está lá dentro, né? Cachaca na muchaca aqui, sobrou 1 menos e ao quadrado. Passando esse e ao quadrado para o primeiro membro e passando 16 quintos para o segundo membro, veja aí o que a gente tem. E ao quadrado é igual mínimo múltiplo comum, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador, 25. 25 por 25, 1 vezes 16, 16. E quadrado é igual 9/25, né? 25 menos 16. Eu quero acabar com esse expoente para eu achar esse L limpinho como esse. Raiz nele, porque radiciação anula a potenciação. O L limpinho, bonitinho, sozinho, deu quanto? 3 quintos. Raiz de 9 é 3, raiz de 25 é 5. Para essa situação, eu tenho esses valores. A igual a 9 quintos e E igual a 3 quintos. Mas, como eu disse, existem muitos valores. E eu tenho que ter a fórmula que sirva para todos. Como me pediu o valor de A, está aqui, ó. A em relação ao E é igual a 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 menos E ao quadrado. Essa é a solução. Ô Pablo, eu espero ter te ajudado e espero também que qualquer aluno que queira aprender um pouco mais, que esteja aqui na frente da telinha, tenha entendido. Esse é o meu prazer, compartilhar conhecimento. E a gente nunca perde por ajudar um colega que está em dificuldade. Hoje eu passo um pouquinho para você, amanhã você passa um pouquinho para mim. E hoje eu até procurei a unidade de saúde, porque minha filha não estava bem, e fiquei pensando, a educação é tudo. Quando você vai à unidade de saúde, você espera que tenha um bom médico para lhe atender, uma boa enfermeira, um bom enfermeiro, uma boa médica. Tudo isso depende de educação, de conhecimento, de aprendizado. É por isso que eu gosto de compartilhar conhecimento, ok? Sucesso aí em seus estudos. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.